paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Apocalipse. Abre em Apocalipse. E vai voltando uns pouquinhos até achar a carta de 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 19. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 19. Quem encontrou, diga amém. Amém. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, ao qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, ele não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarados. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Amém? Amém. Graças te dou, ó Pai, pela dádiva, meu Deus, pelo presente, de pela tua misericórdia, ó Pai, estarmos reunidos em teu nome, para juntos exaltarmos, enaltecermos e glorificarmos, ó Pai, que a tua presença é conosco. O que eu te peço, meu Deus, é que o Senhor me use como instrumento em tuas mãos, para que a palavra, ó Pai, que será ministrada, ela sirva de edificação para todos os irmãos, e que operando nesta casa, ó Pai, neste lugar, nesse momento, possa estar o teu Santo Espírito, indo a lugares que eu não posso ir, adentrando mentes e corações, a fim de testificar esta palavra que será pregada. Todas essas coisas, ó Pai, eu peço em nome de Cristo Jesus. E a igreja diz: Amém. Glória a Deus. Tome seu assento, irmãos, aplaudindo ao Senhor Jesus.
Esse trecho, essa perícope, esse pedaço de texto, esse conjunto de versículos, é da primeira carta do apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro, quando ele redige essa carta, ele faz uma dedicatória. Ele direciona essa carta para um grupo de pessoas. Eram cristãos que estavam ali dispersos. Eles estavam espalhados por uma região que o apóstolo Pedro ele descreve logo quando ele começa a escrever a carta. E é interessante que o momento em que Pedro escreve essa carta, as pessoas aos quais ele dedica ela são pessoas que estavam passando por um momento de muito sofrimento, de muita perseguição, de muita acusação, de muitas tentações, de muita injúria. E em determinado momento da carta, ele aborda o assunto sofrimento. E ele faz uma revelação sobre esse assunto que traz para nós, irmãos, um ensinamento que é muito valioso acerca do sofrimento, que é comum, que é normal, sendo você crente ou não. Isso não é exclusividade nossa também. Todo mundo nessa terra, seja cristão ou não, enfrenta os seus sofrimentos. E é exatamente sobre isso que Pedro ele vai dissertar, ele vai nos ensinar uma coisa que é extremamente valiosa. No versículo 19, ele fala o seguinte: porque é coisa agradável. Ou seja, do que o apóstolo Pedro está falando? De algo que é agradável. Eu sei, irmãos, que todos nós temos uma ideia na cabeça do que é uma coisa agradável. Todos nós fazemos ideia do que seja isso. Mas o que realmente significa uma coisa ser agradável? Nós costumamos formular ideias na cabeça, mas de fato, de verdade, o que é uma coisa que a Bíblia julga como agradável? E se você buscar a palavra agradável, aquilo que é agradável, ela está relacionada a duas coisas. Primeiro, satisfação. Se eu digo que você fez algo e esse algo é agradável a Deus, significa que isso gerou satisfação. Ou seja, Deus ficou satisfeito com o que você fez. Isso é agradável, ou seja, Deus ficou satisfeito com a sua ação, com a sua atitude, com o seu comportamento. Mas também a palavra agradável, ela está ligada a prazer. De uma maneira mais profunda, essa palavra agradável, ela está ligada a prazer. Então, se eu digo que você fez uma coisa que é agradável a Deus, de certa forma é o mesmo que dizer que Deus sentiu prazer no seu comportamento. Foi algo que foi aprazível para Deus. Deus se comprazeu na sua ação, no seu comportamento,
na sua atitude. Então, o que o apóstolo Pedro está começando a nos dizer é que algo agradável a Deus não é só que Deus ficou satisfeito com a sua ação. Quando ele diz que algo é agradável a Deus, significa dizer que, além disso, Deus sentiu prazer nessa conduta, nessa pessoa, nesse comportamento. Então, é disso que o apóstolo Pedro ele está falando. Ele está falando de condutas, ele está falando de atitudes, ele está falando de comportamentos que Deus tem prazer neles, que Deus se agrada deles. E nesse trecho, irmãos, ele vai nos ensinar algo que se enquadra nesse versículo. Algo que agrada a Deus, algo que dá prazer para Deus, algo que traz alegria para Deus. Ensinamento é agradável para Deus, e ele escreve isso aqui, ainda no versículo 19, porque é coisa agradável a Deus que alguém quem? Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer cristão, porque não especifica quem, vou falar alguém. Então, de certa forma, isso recai sobre nós. É algo agradável ao Deus que alguém, por causa da consciência para com Deus, ele sofra agravos. É coisa agradável a Deus quando alguém, por causa da consciência que essa pessoa tem para com Deus, ela sofra agravos. Esse é o ensinamento de Pedro. Agora, ele está dizendo que Deus se agrada quando alguém, por causa da consciência, sofra agravos. Agora, quais agravos? Eu não sei se essa é a mesma tradução da sua palavra, mas em algumas aparece tristezas. E é estranho isso, porque parece que não é, mas é isso que está dizendo. Deus se agrada quando nós, por consciência que temos para com Ele, nós soframos agravos que são tristezas, são perdas, prejuízos, derrotas, fracassos. Quando somos caluniados, perseguidos, injustiçados, maltratados. É isso que ele ensina. Agora, tem um detalhe que talvez você não tenha reparado e que ele faz toda a diferença. É todo tipo de sofrimento que nós passamos que Deus agrada. Qualquer sofrimento que você passa na vida é um sofrimento que agrada a Deus. Não é o que ele está dizendo. Não é isso que ele está dizendo. Porque se nós lermos o versículo 20, vai dizer o seguinte: porque que glória será essa, se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Só uma pergunta que eu vou fazer. Que glória tem, que virtude tem, se aquilo que você sofre é consequência daquilo que você fez? Que virtude tem sofrer em algo que você mesmo procurou? Então, o que ele demonstra é o seguinte: é que existem sofrimentos que foi você que plantou. Existem injúrias, existem percalços, existem pedras que você tropeça,
existem buracos que você cai, que são apenas frutos daquilo que você plantou. E se esse é o tipo de sofrimento que você passa, isso não tem virtude nenhuma. Não é este tipo de sofrimento que agrada a Deus. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa, ela só come besteira, é sedentária e não faz exercício, dorme pouco, não bebe água, se alimenta mal. Aí depois, lá no final, o que vai acontecer? Ela vai sofrer, ela vai padecer, ela vai colher frutos de ações que ela plantou antes. Esse sofrimento, irmãos, ele é só consequência dos nossos atos. E existem vários sofrimentos que são consequências dos nossos próprios atos. Agora, é disso que Pedro está falando? Com certeza não. Não é esse tipo de sofrimento. O apóstolo Pedro, ele está falando de um sofrimento específico. Ele está falando de outro tipo de sofrimento que nós passamos e que Deus se agrada deles. Prestem atenção nisso, irmãos, porque essa é uma das passagens que mais ela vai na contramão do mundo. Esse é um dos ensinos que ele é mais radical, ele é muito contrário às coisas que o mundo prega. Porque isso aqui é uma riqueza muito grande. Isso é o Evangelho, irmãos, na essência. Isso é o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Isso é o Evangelho que é bíblico. Pedro está falando que existe um sofrimento que nós passamos, que Deus se agrada. Mas não é qualquer sofrimento. É um sofrimento específico. E como é esse sofrimento? De que sofrimento é esse que Pedro está falando? Versículo 19. Nós vamos ler a parte B do versículo, que diz assim, versículo 19: porque é coisa agradável a Deus que alguém, por causa da consciência para com Deus, essa pessoa, ela sofra agravos. E olha o detalhe que ele fala: padecendo. Qual palavra que aparece aí? Injustamente. Então aqui ele começa a descrever que sofrimento é esse. O sofrimento que nós passamos, ao qual Deus se agrada, ele explica, são sofrimentos em que nós padecemos, ou seja, nós sofremos de maneira, que maneira é essa? De maneira injusta. Perceba que é intrigante isso. Perceba que é curioso isso. Pedro explica que Deus se agrada quando padecemos injustamente. Ou seja, o que significa você padecer injustamente? É quando você está passando por um sofrimento que você não plantou. Você não buscou esse sofrimento. Padecer injustamente significa você sofrer colhendo frutos de algo que você não fez. E esse sofrimento, ele é incompreendido porque você tenta buscar razões pelas quais você está sofrendo e você não encontra. E esse é o momento que talvez você comece a questionar a Deus: por quê? Meu Deus, mas por que é que eu estou passando por isso, sendo que eu não fiz nada para merecer? Por que é que eu estou passando por esse momento e eu não consigo encontrar razões? E eu não consigo encontrar motivos pelo qual eu estou passando por isso? E isso te traz um sentimento, irmãos, de quê? Um sentimento de injustiça.
Quando você não fez nada para merecer aquele sofrimento, e mesmo assim você está passando por ele. Esse é o tipo de sofrimento, irmãos, que quando você passa por ele, Deus se agrada. É isso que o apóstolo Pedro está ensinando. Mas talvez você ainda não foi convencido disso. Talvez o versículo, talvez a explicação, talvez ainda não te convenceu. Será que o texto está realmente falando isso? Será que é realmente isso que Pedro está ensinando? Então, eu vou convidar os irmãos para ler o próximo versículo, que é o versículo 20. E mais uma vez nós vamos, irmãos, focar na parte B do versículo. Será que é isso mesmo que está falando? E diz assim: porque que glória será essa, se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? E aí vem a parte B do versículo. Mas, se fazendo o que? O bem, o que acontece? Sois afligidos e o que? Sofreis. Então, esse aqui, ele ainda é mais claro. Se alguém, perceba, fazendo o que? O bem, não é fazendo mal. Não é fazendo mal. Não é plantando mal. Se alguém fazendo o bem, fazendo o que é bom, acontece o que? Ele é afligido e sofre. Imagina aí alguém que faz o bem, faz o bom, mas o que acontece com ele é o que? Ele é afligido e ele sofre. Que injustiça. E o que ele diz depois? Isso é o que? Qual a palavra que aparece aí? Isso é agradável. A quem? A Deus. Se você faz o bem e sofre, isso é agradável a Deus. Isso é a minha opinião, irmãos, porque até agora eu não opinei. Até agora a única coisa que eu fiz foi expor o texto e fazer a leitura. É o sentido literal. Ele falou todas as letras. É agradável a Deus quando alguém fazendo o bem sofre ou padece, e mais, de maneira injusta. E aqui, irmãos, está a nossa resposta. Aqui está talvez o centro, o cerne da pregação. Porque não é que Deus se agrada do sofrimento em si. Não é que Deus gosta de te ver sofrer. Não é isso que está falando. Apesar de parecer. Não é que Deus se agrada do sofrimento. O apóstolo Pedro, ele está de certa forma querendo nos ensinar que Deus se agrada quando nós passamos pelo sofrimento e permanecemos fazendo o bem. O que é que agrada a Deus? É o sofrimento? Não. O que agrada a Deus é a sua postura, é a sua conduta no momento do sofrimento. O que agrada a Deus é você se manter íntegro quando você atravessa o momento de sofrimento. É quando mesmo você passando por um sofrimento que é injusto, você permanece fiel. Mesmo passando por um sofrimento injusto, você permanece obediente. Isso é agradável a Deus. Isso gera prazer em Deus. Isso Deus se agrada. É quando você passa por um sofrimento injusto, mas você mantém firme o compromisso que
que você tem com Deus. Aleluia. Isso, irmãos, é agradável a Deus. Isso gera em Deus prazer. Deus se apraz quando mesmo na adversidade Ele encontra você fiel. E talvez você precise de exemplos claros sobre isso. Talvez você precise de exemplos bíblicos disso. Talvez você seja uma pessoa exigente e exige que o pregador te traga exemplos práticos, porque isso aqui não é teoria. Isso aqui não é teoria. Isso aqui é descrição de fatos. Porque talvez você conheça a história de Jó. E a história de Jó, ela é um retrato disso aqui. Porque Jó, a Bíblia diz que Jó era um homem o quê? Justo. A Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus. A Bíblia diz que Jó era um homem reto. Mas mesmo assim, o que é que aconteceu com Jó? Ele sofreu. Mas o sofrimento de Jó, ele foi um sofrimento justo? Ou ele foi um sofrimento injusto? Jó, quando aconteceu diversas tragédias na vida de Jó, ele estava colhendo seus frutos daquele que ele plantou? Não. Aquilo era um retrato de um sofrimento o quê? Injusto. E por quê? Porque a Bíblia fala isso. A Bíblia fala que ele era um homem justo e reto, e mesmo assim ele sofreu. Ele padeceu de maneira injusta. Mas por que nós tratamos Jó como um herói da fé? Porque mesmo no sofrimento, porque mesmo padecendo de maneira injusta, Jó permaneceu o quê? Fiel a Deus. Permaneceu um homem o quê? Íntegro e temente a Deus. Talvez você se recorde da história de José, que era um homem o quê? Justo. Era um homem obediente a Deus. Era um exemplo de homem justo e reto. Agora, o que aconteceu com José? Ele sofreu. A história de José é uma história de sofrimento? É óbvio que sim. É óbvio que sim. Agora, o sofrimento de José, ele foi um sofrimento justo ou ele foi um sofrimento injusto? Quando José passava por todas aquelas coisas em sua história, ele estava colhendo o que ele plantou? Não, José estava colhendo um sofrimento que ele não plantou. Ele estava passando por situações que talvez ele se questionasse o porquê. E esse é mais um retrato de alguém, irmãos, na prática, que fazendo bem, porque fazia coisas boas, ele sofreu de maneira o quê? Injusta. Mas por que José é tratado como um herói da fé? Por que José é tido como alguém que nós devemos copiar e imitar a sua conduta? É porque mesmo quando ele passou por sofrimentos diversos, traído pelos próprios irmãos, indo para a cadeia por um crime que ele não cometeu, José permaneceu o quê? Ele permaneceu fiel a Deus. Agora, Jó e José são bons exemplos? São. A história de Jó e a história de José são ótimos exemplos disso, mas não é o melhor. São heróis da fé,
Mas o maior exemplo disso não é Jó e não é José. E por quê? Porque teve alguém que ele não era só justo e reto. Esse alguém, ele era santo, perfeito e sem pecado algum. E ele sofreu demais, mais do que tudo. E o sofrimento que ele passou foi um sofrimento justo. O sofrimento que esse alguém passou, ele estava colhendo aquilo que ele plantou? Não. E eu estou falando de quem, irmãos? Eu estou falando de quem, irmãos? Ele é o exemplo perfeito daquilo que é você fazer o bem. Porque ele fazia o bem demais, maior do que todos nós. E ele sofreu mais do que todos nós. Mas por que Jesus Cristo, ele é o exemplo máximo disso? Porque passando por tudo que ele passou, ele permaneceu o quê? Ele permaneceu fiel ao Pai. Ele permaneceu perfeito. Ele permaneceu íntegro ao Pai, do início ao fim. Ele permaneceu, irmãos, obediente. Agora, Jesus Cristo, ele permaneceu obediente ao Pai até quando? A palavra diz que Jesus Cristo, ele permaneceu fiel ao Pai até a morte. E morte de cruz. O que o apóstolo Pedro nos ensina, irmãos, e a minha orientação é que você tome isso para a sua vida, é que Jesus Cristo, ele foi exemplo para nós em tudo. E pode ser, e é provável, que na sua vida você padeça e sofra de maneira injusta. Aconteceu com Jó, com José, aconteceu com Jesus Cristo. E a palavra que Deus entregou hoje é que quando isso te ocorrer, permaneça obediente. Quando você sofrer injustamente, permaneça fiel a Deus. Por quê? Porque, como Pedro disse, isso agrada a Deus. E mais, porque esse foi o exemplo de quem? De Cristo Jesus. Aquele que recebera esta palavra diz: